Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que nessa noite possamos sair daqui muito melhores do que chegamos, né? É uma alegria receber cada um de vocês aqui. E sabemos que nesse momento que ainda se encontramos no meio das provações, com aflições, como é importante a gente encontrar uma casa onde a gente pode escutar o Evangelho, falar de Jesus. Então, convido todos a fecharem os olhos, lembrando da presença do nosso Mestre amado, que esteve aqui na terra conosco, nos falando do Evangelho, e muitas vezes tentando nos seguir, tacando pedra, não compreendendo. E hoje, reunidos aqui estamos, Senhor, para aprofundar os conhecimentos do convite que nos fizeste. E desejamos que nesse momento toda essa paz, esse seu amor, chegue até todas aquelas pessoas que moram em nossos corações, aqueles que já partiram, aqueles que se encontram doentes, enfermos, aqueles que estão presos, sem forças, revoltados. Todas as pessoas, Senhor, que trabalham, que possam sempre entender a grandeza do seu trabalho. Todas as que estão com aflições, doenças, dores, que todas possam compreender que também são essas dores que nos deixam mais próximos de Ti. E tenha paciência sempre conosco, Jesus, para que possamos vencer os nossos desafios, as nossas cegueiras. Assim, vamos rezar a prece que você nos ensinou, Mestre amado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos do mal, que assim seja. Esse ano, estamos comemorando o 7º ano do mês Dulce e Hugo Gonçalves. Dulce e Hugo foram um dos primeiros trabalhadores que chegaram nesta casa. Tiveram vários trabalhos junto com as crianças no lar infantil, onde recebeu mais de 500 meninas. Aqui no albergue, que hoje aqui é o nosso bazar, temos ali o livro. Depois, quem quiser ler esse livro, teve mais de 50 mil registros, né? 47 mil pessoas passaram pelo menos uma noite aqui, e aqui encontraram repouso, alimento, e a maioria dessas pessoas vieram do norte do país em busca de um trabalho. É muito bonito o livro, tá ali, tá? Fora isso, eles também conseguiram cuidar daqui do centro e atendia nos corações que aqui chegavam aflitos, as crianças e tudo mais. Então, esse mês é uma forma singela que o Eurípides tinha feito em 2018, 2019, né? Para homenagear o casal. Lembrando que o seu Hugo, dia 6, segunda-feira, foi a data de nascimento dele, né? Ele nasceu 6 de outubro de 1913. Então, como homenagem, essa noite nós temos o grupo vocal, sejam muito bem-vindos, e o Léo, que também é do grupo vocal, composto por filhas da casa,
O Wilson entra como filhos também, né? E o Léo, que vai falar depois como neto, tá? Como neto, como tudo, né? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe todos nós. Estava perguntando para Ana por que eu não sou filho da casa também, que eu também quero ser filho da casa. Obrigado, Ana, obrigado pelo acolhimento, pela prece, que já vai nos nutrindo intimamente, né? Eu sempre gosto de dizer, inspirado no seu Hugo, como é bom estarmos onde tem pessoas acendendo luzes. E esse é o nosso objetivo nessa noite, né? Um pouco de música, um pouco de poesia, um pouco de lembranças, um pouco de aprendizados novos, né, que a doutrina vem trazendo para a gente, para, por fim, acendermos mais a nossa luz, nos fortalecermos para andarmos mais um tantinho, inspirarmos quem vai conosco, né, no nosso ambiente de trabalho, nos ambientes sociais com quem a gente encontrar. E o que eu trouxe hoje para ir costurando entre uma música e outra, né, e é o tema vivência evangélica. Nós estamos num período, o mundo, né, numa espécie de crise, e se nós não formos fiéis à vivência evangélica, já tem gente dizendo que enlouqueceremos, né? Que as virtudes e o exercício das virtudes são fiscais da nossa felicidade. Então, para a gente ser feliz, construir plenitude, né, a vivência evangélica precisa ser uma busca constante nossa. A gente vai trazer um pouquinho sobre isso. E a Ana trouxe o mês espírita Dulce Hugo Gonçalves. Então, para a gente se conectar com tudo o que esses espíritos, né, constantemente irradiam para a gente, eu quero lembrar aqui uma poesia que foi escrita para eles, um poema curtinho, e depois a gente vai cantar Pai Nosso e Pérolas de Luz. E enquanto eu vou declamando a poesia, eu vou passar algumas fotos do trabalho que a Ana, em poucas palavras aqui, contou, né, de todo o trabalho grandioso no lar, junto às crianças, no centro, inspirando casas espíritas em todo o norte do Paraná, no sul de São Paulo, né? Outro dia a gente fez umas contas bem grosso modo, assim, mais de 18 cidades que seu Hugo ia palestrar, estruturar o trabalho da casa, né? O trabalho mediúnico, o trabalho de palestras públicas e passe. Então a gente fez uma conta bem grosseira, assim, né? E chegamos em 18, o Dr. Júpiter ajudou. Chegamos em 17, depois o Dr. Júpiter nos ajudou, chegamos em 18. Você lembrou de mais alguma, Ana? Se alguém se lembrar de mais alguma, me deixa saber. E qualquer hora a gente vai para esse resgate para saber de mais detalhes dessas casas e organizar o trabalho para a gente celebrar toda essa irradiação dessa casa. Então o poema, essa frase também é maravilhosa para lembrar da vida desses dois seres aí que irradiam constantemente, né, muita nutrição para a gente. O homem generoso irradia simpatia e leva bem-estar onde se encontra. O poema é escrito pela Thaís Bush, uma amiga nossa, musicista, amiga da casa, muito trabalhadora, muito produtiva na música e na doutrina e no bem. O poema diz assim, Mensageiros, como chama o poema? Mensageiros de Jesus. Quão formosos, olha que beleza de versos. Quão formosos são os passos daqueles que levam a paz e trazem boas novas de felicidade. Na sua bagagem, muito amor, renúncia, destemor e mansidão. São os mensageiros de Jesus a nos guiar. Nas palavras, luz, saber e fé. As ações dissipam todo o mal. Incansáveis, valorosos. Uma vida inteira para doar e amar. Uma vida inteira para doar e amar. Agora então, Pai Nosso e na sequência Pérolas de Luz. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vontade,
ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque teu reino, o poder e a glória. Pérolas de luz, cantem com a gente. Encontrei no meu caminho um suave peregrino de olhar alegre e brilhante, da cor do céu profundo. Os meus olhos choraram tanto de alegria que brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos e o sol colorindo a natureza derramava a saudade no meu mundo de tristeza. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz? Que saudade do vinde a mim na Galileia, minha vida após vidas, tem saudades desse alguém. A minha alma comovida, contemplando o passado, no transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou na voz do vento: esse homem é Jesus. É Jesus. É Jesus. Os slides estavam todos certos, agora ficou com um temporizador aqui, acelerando aqui, desculpem. Eu vou deixar no modo sem ser no modo de apresentação, para pelo menos a gente conseguir cantar juntos, né? Senão fica... Ainda mais agora que a gente está com um equipamento novo, que a gente celebra muito, né? Porque quanto mais ambiente favorável para o nosso crescimento acontecer, sem barreiras, né? De dificuldade, de tecnologias da educação. Então, quanto mais o ambiente favorável, mais a gente celebra. Bom, cantamos Pérolas de Luz, que é do João Cabete, compositor, né, palestrante espírita, um legado de poesia, tanta contribuição para a gente. E a nossa próxima música é Kardec, né? Mas antes dela, eu quero relembrar esses versos do seu Hugo, escritos aos 12 anos de idade, já esclarecendo o seu propósito e alinhando a sua missão, né? Aos 12 anos de idade.
tutoriado pelo Carbachuto, né, que foi seu parteiro e seu mentor. Minha oração: Jesus, educador da humanidade, que disseste: deixai que os pequeninos comigo venham ter. Ensina-me a formar os paladinos da justiça, do bem e da verdade. Ensina-me a ensinar o bem viver, com palavras, exemplos e carinhos. Dá que eu conduza ao porto desejado essas almas em flor. Falando do compromisso com as 500 crianças, né? Que cada coração por mim tocado tenha o perfume bom dos rosmarinhos, onde esteja o divino amor. Que eu nunca seja pedra de tropeço. Olha que lucidez de pedidos, né? Uma oração. Que eu nunca escandalize uma criança, que eu saiba respeitar seu coração. Dá-me essa força poderosa e mansa, este dom de educar que não tem preço. Talento, esforço, amor, inspiração. E antes da gente cantar Kardec, quero só relembrar, né, para a gente fortalecer a nossa gratidão, porque a doutrina espírita, né, ela é chamada a desempenhar um imenso papel na Terra. E quanto mais clareza a gente tiver do papel da doutrina espírita ser desempenhado, na Terra, mais a gente se alinha com esse propósito e fortalece, né, essas transformações. Então, olha só, o Espiritismo reformará o que a gente encontra aqui em obras póstumas, né? Reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Depois eu quero que vocês busquem tudo isso aqui nos versos da poesia da música Kardec, né? Que foram escritos, né, os versos, a poesia da música Kardec, que nós vamos cantar, foram escritos pelo Dr. José Antônio Vieira de Paula, que, né, nos inspira muito, e a contribuição dele para o nosso grupo nos fortalece muito. Então eu quero que vocês busquem, né, depois nos versos da música o imenso papel do Espiritismo na Terra. Reformará a legislação, ainda frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história, né? Porque os paradigmas da vida espiritual, da reencarnação, vão dando, né? E as narrativas que a gente vê no trabalho mediúnico, né? De espíritos felizes com as suas boas escolhas, infelizes com as más escolhas, o quanto vai mudando as nossas buscas, as nossas escolhas, e vai nos aperfeiçoando. Então, retificará os erros da história. Somente o paradigma da espiritualidade e da reencarnação vai nos ajudar a fortalecer as boas escolhas, principalmente dos nossos administradores, né? Restaurará a religião do Cristo, que se tornou objeto de comércio. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, que parte do coração vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina que batina, ou nos degraus de um altar. Então, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões, como esse aprendizado que a gente já tem, né? Extinguirá para sempre o ateísmo, o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. Pregam caridade com a espada na mão, sacrificam as suas ambições, o espírito de dominação, e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Então, em síntese aqui, o imenso papel da doutrina espírita na Terra. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número do que ele conduziu aos sentimentos melhores, neutralizando suas tendências más e desviando-os do mal, é maior do que se pensa e aumenta a todos os dias. Então, olha só, né, os novos modelos mentais que a doutrina espírita nos traz, ensinando novos comportamentos. Ana, voltou o temporizador. Vou deixar assim mesmo. Cantem com a gente. Sem tristeza eu trago no peito, sem certezas carrego comigo. Se me aflijo por dor, meu
preciso que hoje deixemos os desejos de ontem para trás. Esses versos me chamam muita atenção. Deixar os desejos de ontem para trás é ter um comportamento mais lúcido, né? Como nos diz Joana de Ângeles. Eu estou lendo esse livro aqui agora, estimulado pela Ana, que me ajudou a adquirir a coleção inteira. Obsessor. Maravilhoso estímulo, Ana. Continue nos estimulando. E é um livro belíssimo. E eu trouxe aqui 2 slides para a gente refletir um pouquinho sobre ele, né, entre essas lembranças e um pouquinho de aprendizado que eu disse que seria a nossa contribuição hoje. Joana de Ângeles nos traz aqui que o sofrimento tem recebido um investimento muito alto hoje em dia, né, da ciência, enfim, das nossas reflexões todas, para a gente entender o sofrimento. Algumas culturas rejeitam o sofrimento, outras acolhem. A nossa usa bastante medicamento para lidar com o sofrimento. E a Joana de Ângeles traz reflexões aqui muito lúcidas, dizendo que um caminho para nós, né, é a análise psicológica do sofrimento, para nós identificarmos a gênese e a origem do sofrimento, né? Depois, autodescobrimento, né? Porque uma problemática nossa é o autodesconhecer-se, né? Isso é uma problemática da humanidade, o não conhecer-se, não refletir seus pensamentos, seus sentimentos, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E os papéis que nos são passados, muitos equivocados, a gente segue dando existência para eles, né? Outro dia, ouvindo o Jorge Alahai, ele dizia assim, que a gente fica numa mesma mandala, né? Como a gente, né, tem ódio, enfim, agride, desencarna, volta, tem ódio, agride, desencarna. Ele fala que a gente precisa achar a porta dessa mandala para a gente ir para outra, né? E ir passando de mandala em mandala. Muito interessante essa ideia dele da mandala. Então, e essa porta a gente vai achar em Jesus, né? A gente vai achar na análise psicológica do nosso sofrimento, no autodescobrimento, na vivência evangélica e comportamentos lúcidos. Eu tenho feito um exercício de listar comportamentos que não são lúcidos, né? E que estão desalinhados com a nossa declaração de missão pessoal. Vamos pensar assim que Jesus, né? Nosso padrão, nosso modelo, guia, o nosso pão, né? Quais foram as imagens que Jesus utilizou, né? O nosso bom pastor, o nosso pão, qual mais? Mas eu não lembrar. Tem 7, né? Ou tem mais, eu estou esquecendo. É o nosso bom pastor, nosso pão, nosso exemplo maior. Então é nossa declaração de missão pessoal. E aí, comportamento lúcido é todo comportamento alinhado com esses padrões que a gente escolhe. Mas, por exemplo, eu escolho ter comportamentos lúcidos. Aí, numa oportunidade que eu tenho, eu furo fila. Ou numa oportunidade que eu tenho, eu fico acomodado na injustiça, né? Ou, enfim, eu estou listando para mim, para eu olhar para os meus comportamentos distraídos, né? Distraídos dos padrões que a gente escolhe, e termos comportamentos lúcidos. Então eu queria deixar esse exercício para nós aqui, essa inspiração da Joana de Ângeles, de análise psicológica dos nossos sofrimentos, de gente ir nessa jornada de autodescobrimento, escolher vivência evangélica e não escolhendo comportamentos distraídos, né? Escolhendo comportamentos lúcidos, alinhados com os padrões que a gente deseja, buscando a vivência evangélica, que é a plenitude e que é a felicidade que a gente quer criar, mas muitas vezes não tem essa renovação para criar. E fica a indicação para a gente ler juntos aqui e conversar mais sobre esse livro. E falando, né, em outras palavras, de educação do espírito, para que a gente tenha pensamentos e sentimentos bem formados e bem conduzidos por nós. E para a gente refletir um pouquinho sobre isso, pensamentos e sentimentos bem formados e bem conduzidos por nós, eu penso que Chico é uma bela inspiração para nós, né? Porque quando acusado, usou o amor, não distraído, comportamento lúcido, como que a Joana falou lá, o quarto item aqui, comportamento lúcido. Foi acusado, não distraiu do amor. Caluniado, não distraiu do perdão, perdoou. Quando traído, usou a luz do coração. A letra desse poema, esse
essa poesia é uma nutrição para a gente, e por isso que a gente trouxe aqui essa noite para todos nós. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. As qualidades superiores nos propiciam felicidade. Agora, a gente quer relembrar uma poesia antes da próxima música. As qualidades superiores nos trazem felicidade, realmente. E que a gente amplie o espaço mental para as nossas conquistas relevantes, da vivência evangélica. E antes da próxima música, seu Hugo Dona Dulce sempre priorizaram muito música, arte, como uma ferramenta de edificação de todos nós, né? E a Maria José tem um poema que ela declama desde os 8 anos de idade, e Oração dos Meninos de João de Deus, estimulada pelo seu Hugo. E ela vai trazer esse poema agora, antes da gente cantar Nós Somos Luz. Oração dos Meninos. Que a tua vontade assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria, o pão nosso que sacia,
a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que me beija, e em teu reino ilimitado, que sejas glorificado, agora e sempre. Que assim seja. Eu precisava de cola, mas ela quis colar. Nós somos luz. Quando os temores, meus anseios invadem o coração, nós devemos nos lembrar de ti. Quando na luta redentora procuramos os caminhos que melhor nos levam a ti, desfazendo as ilusões que nos cegam e nos perdem, finalmente percebemos: somos aquilo que fazemos, pensamento, ação e coração. Nós somos luz, por isso, ó Senhor, nos teu amparo, amor, pois só assim então teremos paz para repartir, doar, para servir e amar o nosso irmão aqui e ser feliz. Desfazendo as ilusões que nos cegam e nos perdem, finalmente percebemos: somos aquilo que fazemos, pensamento, ação e coração. Nós somos luz, por isso, ó Senhor, nos teu amparo, amor, pois só assim então teremos paz para repartir, doar, para servir e amar o nosso irmão aqui e ser feliz. Por isso, ó Senhor, nos teu amparo, amor, pois só assim então teremos paz para repartir, doar, para servir e amar, para construir, enfim, nós somos luz. Para a gente já ir caminhando para o nosso final, quero relembrar com o Divaldo aqui essa reflexão curtíssima, mas muito transformadora de nós, né? Que nos deixa mais habilidosos aí na construção do reino de Deus, que a gente deseja ser alguém que contribua, né? Então o Divaldo nos faz refletir que se a gente quer contribuir com o combate, né, entre aspas, à violência, que a gente se autopacifique. Então, né, ante qualquer julgamento que a gente faça da guerra, do comportamento alheio, que a gente cuide da nossa autopacificação, que a paz começa debaixo das telhas do nosso lar. Do nosso lar, não do nosso lar na Polônia, do nosso lar, né, da nossa casa. A gente aprende com Emmanuel, né, que a paz começa sob as telhas, né, da nossa casa. E para a gente ir encerrando, cantem com a gente a oração cabocla, e já agradecendo a atenção carinhosa e a vibração de todos vocês.
Estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Sei que já sonhei demais. Hoje eu quero caminhando na roçada dos meus íntimos quintais. Quando a roça florescer e alguém me passagem, de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Eu, particularmente, tudo que eu sei aqui é por fofoca, tá? Eu vou compartilhar algumas fofocas com vocês. Dizem que quando a Luzita falava, né? Fazia o grupo vocal cantar, então falava, tinha música. E hoje eu acredito que a gente teve a presença do Luzito. Que delícia, né? Falar o texto e ter a música completando o texto. Parece que vai lá no fundo, né? Então, que possamos pensar em todo o aprendizado da noite com carinho, que possamos sempre lembrar dessa presença de Jesus. Eu acho que eu encerraram ali com uma frase lindíssima, né? Que hei de ser uma passagem que fará lembrar você. Já pensou quando todos nós conseguimos atingir essa lembrança de Deus? A gente olhar na natureza, sentir Deus, olhar no próximo de Deus. Então, pensando em tudo isso, agradecendo ao grupo pela presença, por harmonizar a casa, ao Léo pelas palavras, ao Hugo e Dulce, e tantos outros que eles citaram, né? Eu acho que o Léo foi muito feliz, lembrando também de Kardec, e esse mês também foi a data de nascimento de Kardec. E a gente, quando estuda ele, vê tudo que passou, não só o Kardec, como o Chico, como o próprio seu Hugo, a gente sabe das dificuldades e às vezes a gente tem um tropecinho, a gente já reclama, né? Que nós possamos pensar, lembrar sempre desses aprendizados, termos como modelo, e o mais importante, penso que nós não devemos esquecer, é que nós não estamos sozinhos, sempre temos um ombro amigo ou alguém para nos socorrer. Convido os trabalhadores para o trabalho, os que aqui ficarem permaneçam em oração. Pai nosso que estais no céu, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo descarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, em que todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, de teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpre-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como toda a terra de luta e sofrimento. Evitai-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem.
Com a proteção de Jesus, livre a nossa alma do erro. Sobre o mundo e desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Obrigado. Boa noite.